A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 11 do segundo trimestre da CPAD. E a aula de hoje, gente, vai tratar sobre o seguinte argumento. Nós vamos estudar hoje sobre a ética no reino de Deus. E eu espero que Deus em Cristo venha recompensar a tua vida, edificar você também, tá bom? Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, top das galáxias, aproveita, se inscreve aí no canal, clica aí, abençoa a gente, tá? Deixa aí também o teu comentário, eu espero que Deus te abençoe poderosamente, coloca aí hashtag tamo junto, eu creio que Deus vai te abençoar, tá? Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, tem material aqui para professor da EBD. Onde é que tá tudo isso? No link na descrição desse vídeo. Você vai encontrar todas as nossas playlists, está organizado aí, é só você abrir e você vai ver. Clicando você vai achar todas as aulas, inclusive as aulas que vêm já estão aí postadas para você achar de uma forma bem prática. Lembrando a você também que a nossa aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos lá, gente, vamos para a aula de hoje, vamos deixar de conversa, vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis. E a lição de número 11 procura trabalhar com a gente sobre a ética no reino de Deus. Então tem esse objetivo de observar que esse reino de Deus, esse reino que é espiritual, mas ao mesmo tempo é visível, ele também tem uma ética, também tem um padrão de conduta. E a gente precisa perceber isso aqui. Primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto. O Sermão do Monte é a expressão de ética do reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. A gente percebe aqui na nossa lição exatamente que Deus, através de Jesus, estabelece exatamente os princípios éticos do reino de Deus. Em outras palavras, os princípios éticos para você ser cristão, seguir a Jesus. Onde é que eu vou encontrar isso? Mateus capítulo 5 até o 7. Inclusive, se eu fosse você, eu faria essa leitura. Você já leu Mateus capítulo 5 ao 7? Você vai perceber que o Sermão do Monte é apresentado ali. E nesse Sermão do Monte, que lá em Lucas é conhecido como Sermão da Planície, traz para a gente exatamente princípios fortíssimos, princípios que levam a gente a meditar na presença de Deus. Se a gente dá glória nesses cultos de pregações pentecostais, imagina você ouvindo Jesus pregar, falando sobre a ética e o princípio do reino de Deus. Capítulo 5 ele inicia falando a respeito de algo que é totalmente na contramão desse mundo. Capítulo 5, versículo 1, ele já inicia dizendo, ó, feliz, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Para e pensa, Jesus está dizendo o seguinte, ó, feliz, bem-aventurado, como é feliz, como é bem-aventurado aquele que é pobre. Espera aí, feliz não é aquele que é rico? Tem um detalhe, pobre de espírito. A pobreza que Jesus está se referindo aqui é uma pobreza espiritual. Jesus, em outras palavras, começa também a dizer nesse mesmo sermão e dizendo o seguinte, ó, bem-aventurado, feliz é aquele que chora. Olha que negócio na contramão aí no Sermão do Monte, dizendo pra gente que feliz é aquele que está chorando. Peraí, que história é essa? Bem-aventurado, feliz é aquele que é manso. É algo que é totalmente na contramão da perspectiva do nosso mundo, da filosofia desses dias. O John Stott, estudando a respeito desse material, estudando a respeito do Sermão do Monte, ele traça uma perspectiva que é espetacular. Russell Shedd também chega à mesma conclusão. O Hernando Dias Lopes também chegou à mesma conclusão. Que essa perspectiva do reino, da mensagem de Jesus, é exatamente uma perspectiva que anda na contramão desse mundo. Quando Jesus diz, bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre de espírito, ele está falando aqui da verdadeira humildade. É aquela pessoa que olha para si e percebe que ela não tem condições nenhuma de comprar a salvação.
mesmo que ela utilize toda a sua riqueza, toda a riqueza do universo, ela percebe que ela não tem condições de comprar a salvação. Sabe o que ele está dizendo através dessa mensagem? Sabe o que Jesus está dizendo para a gente através dessa palavra? Jesus está dizendo assim, ó: bem-aventurado aquele que reconhece que não tem condições de ser salvo, que não tem condições de comprar a salvação, porque deles é o reino, porque eles receberam a terra por herança. Então, o John Stott diz o seguinte, que quando você reconhece que você não é nada, que você não pode comprar, que você não tem condições de receber a salvação por condições pessoais próprias, sozinho, você então é abençoado, você é feliz, porque você reconhece que você precisa de Jesus. Outra questão. Feliz é aquele que chora. Esse choro aqui não é o choro do luto. O seu Shed chega até a dizer isso. Por que não é o choro do luto? O choro do luto é o choro do pranto, da dor. Esse choro aqui é o choro da alma. É um choro diferente. É um choro que quando você olha para si, você sente vergonha dos seus pecados. Você chora porque você transgrediu contra Deus, porque você se afastou de Deus, e você olha para dentro de si e percebe que você é pecador, é miserável. Daí então vem esse choro da alma, o verdadeiro choro, que não é essa questão de remorso, mas é o verdadeiro choro do arrependimento. Aí Jesus está dizendo: feliz é aquele que chora, porque vai ser consolado. Olha só que riqueza do Sermão do Monte. Bem-aventurado aquele que é manso. Feliz é o que é manso. Está lá no texto. Manso por quê? A mansidão aqui está dizendo o seguinte. Olha só o que o texto bíblico traz para a gente sobre essa riqueza. Felicidade na mansidão. Essa mansidão aqui não é aquela questão da pessoa ser uma pessoa pacata, uma pessoa que fala manso, uma pessoa que é devagar em fazer as coisas. Não é isso. A verdadeira mansidão é a pessoa que reconhece que tem condições de lutar, que tem condições de pelejar, tem condições de brigar, tem condições de buscar o seu direito, mas porque ela é serva de Jesus, ela agora decide abrir mão dessas coisas terrenas. Ela decide abrir mão da luta, ela decide abrir mão da guerra, abrir mão dessas pelejas que só atribulam a gente, porque ele agora é servo de Jesus. Imagina aí aquela pessoa que é um armário, que tem condição de te bater, mas porque ele é servo de Jesus, ele agora decide não lutar. Ele é manso em Cristo. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Então o Sermão do Monte, além de trazer essas perspectivas, ele traz para a gente o seguinte, olha, que se você é cristão, você precisa ser sal e luz desse mundo. Sal por quê? Sal porque dá o sabor, é o tempero. E tem que ser dado na medida certa, tá? Não pode ser dado além daquilo que você realmente foi feito para ser. Você é luz para poder iluminar esse mundo. Você tem que estar no lugar certo. Estar no lugar certo debaixo da presença de Deus, para que você não fuja da perspectiva do Espírito. Se eu estou te ajudando de alguma maneira sobre essa compreensão do reino de Deus, coloca aí o teu comentário, coloca aí #Glória a Deus, participa com a gente, que eu vou ficar muito feliz em ter a sua participação em nossos comentários aí, tá? Vamos agora para o nosso segundo ponto, mas antes de ir para o segundo ponto, apresente a ação do tópico 1. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento. O Sermão do Monte é uma mensagem de Jesus para hoje. A perspectiva histórica sobre esse Sermão do Monte, sobre essa mensagem, inclusive, gente, leia esse texto, capítulo 5 ao 7, você vai perceber que é uma mensagem riquíssima para hoje, atual. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é uma mensagem atual de Cristo, é uma mensagem expositiva de Jesus, com linguagens práticas para a nossa vida. Você percebe que nesse Sermão do Monte, ele alerta a pessoa a viver em paz com Deus, a viver em graça com Deus. E essa vivência demonstra também a respeitar o próximo, a ajudar aquele que necessita, a fazer a diferença, a poder estabelecer e também priorizar o perdão. Você percebe aqui no Sermão da Montanha que é necessário a gente entender que nós precisamos, em primeiro lugar, capítulo 7, versículo 1, olhar primeiro para dentro da gente, onde está escrito que a gente não precisa se preocupar com o cisco no olho do nosso irmão, sendo que o nosso olho tem um pedaço de tronco de madeira.
Então, esse Sermão do Monte nos ensina, em primeiro lugar, a olhar para dentro. Em outras palavras, o Evangelho começa de dentro para fora. A transformação real pelo Espírito não é de fora para dentro. Não há religião que entra em você, mas é essa salvação que surge de dentro para fora. Você percebe capítulo 6, Jesus ensinando a orar. Você percebe capítulo 7, ele ensinando sobre essa vida prática, sobre essa diferença de servir a Deus. Então, a mensagem poderosa sobre essa diferença de ser luz, de ser sal, de ser um cristão que serve a Deus de todo o seu coração, que prioriza as coisas do céu. E o Sermão do Monte, ele é uma mensagem atual, é uma mensagem urgente para os nossos dias. Quem é o maior referencial do Sermão do Monte? Jesus. Quem é o maior pregador do Sermão do Monte? Jesus. Jesus traz essa mensagem. Leia a pregação de Jesus. Se isso está edificando você, se você está entendendo, coloca aí nos teus comentários, tá? Vamos agora para o nosso terceiro ponto, mas antes apresente a ação do tópico 2. Terceiro ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: vivendo a ética do reino na sociedade. O reino de Deus é paz e alegria. O reino de Deus é um reino que é estabelecido pela vontade de Deus. O reino de Deus também tem uma bússola, que é a sua palavra. Então nós entendemos à luz do reino, sobre essa compreensão teológica que estamos tendo aqui, que nós fazemos parte do reino agora e no futuro, no presente e no futuro. E agora no presente a gente precisa viver de forma ética, de forma social, que agrade a Deus pelos preceitos, pela lei do reino. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós precisamos entender que nós precisamos viver em sociedade fazendo a diferença. O cristão é diferente. Quando ele vive pela ética do reino, ele não mente, porque ele agora agrada a Jesus. Ele não é desonesto, ele não usa a corrupção, ele não usa a trapaça para poder angariar para si. Quando ele é salvo em Cristo e vive pela ética do reino, ele usa a honestidade, e ele vive por essa honestidade. João capítulo 13, 34, ele vive em espalhar esse amor que foi apresentado por nós na cruz do Calvário, esse amor que foi apresentado em Jesus no Calvário para nos resgatar. E esse amor no cristianismo é demonstrado em amor fraterno, em irmandade, é a preocupação com o próximo, é ajudar aquele que precisa. Essa é a perspectiva teológica em viver em sociedade pelo reino. Finalizando aí o terceiro ponto, a apresentação, tópico 3, e vamos para o quarto ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica: sal e luz. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. O que significa ser sal e luz desse mundo? O que significa ser sal e luz desse mundo é fazer a diferença para a glória de Deus, é ser diferente. Ser sal em primeiro lugar. Você não pode, por exemplo, estragar ou ser salgado demais. Você precisa entender que o tempero é dado no momento certo e na quantidade certa. Jesus está utilizando a linguagem daquele mundo. Ele diz o seguinte, olha, que o sal deveria ser utilizado na quantidade certa. A partir do momento que ele perdia o sabor, ele só servia para ser pisado, que era comum jogar o sal no chão para as pessoas pisarem e limparem os pés. Então a gente percebe que ser sal é fazer a diferença na medida certa para a glória de Deus. Jesus também fala que nós devemos ser luz. E a luz não poderia estar em um local escondido, mas a luz deveria estar em um local certo, exato, para poder iluminar esse mundo. E a gente entende, à luz da palavra, que nós somos esses servos. Somos servos de Jesus, chamados para fazer a diferença para a glória de Deus. Você foi chamado por Jesus para fazer a diferença para a glória de Deus. E a gente precisa entender que somos chamados para poder impactar esse mundo pelo poder do reino. Gente, eu espero que eu tenha contribuído com você com a aula de hoje. Se eu contribuir, coloca aí nos comentários. Vou ficar muito feliz em ter a tua participação, tá? Lembrando a você que você precisa finalizar com a ação do tópico 4. E semana que vem a gente vai estar aqui com a lição de número 12. Eu espero você por aqui. Um beijão no teu coração. Lembrando a você que no próximo trimestre a gente vai estar republicando essas aulas por determinação da CPAD, tá? Um beijão, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.